É do Jeffrey Epstein, bonito seu nome, e da Ghislaine Maxwell. É um casal que vamos chamar assim de dupla do mal, loucura 2, psicóticos juntos, o grupo dos psicopatas, o que quer que seja. O que é muito interessante desse caso, interessante no sentido de ser um crime com muito tempo e um crime com muitas possibilidades de análise, é que o lobo mau e a loba má foram pegos, mas não foram segurados. Porque o mundo estava ainda num processo de transformação. E esse tempo era necessário, uma pena só que era um tempo que poderia ter impedido novas vítimas. Eu fico pensando quantas pessoas, quantas mulheres não teriam sido aliciadas se esse tempo tivesse sido mais curto ou se já naquele momento em que ele é pego pela primeira vez, ali startasse essa transformação. Eu acredito até que o Jeffrey Epstein ele venha como um dos grandes ingredientes para o que veio depois de ser o movimento Me Too. Esse é o movimento que eu estou falando de transformação pelo qual o mundo passou. Mas ele precisou existir até para esse Me Too acontecer forte, mas a ausência do Me Too antes, quando ele é pego a primeira vez, deixa com que ele permaneça no seu bel prazer, já que o pagamento era muito pouco para quem tinha tanto prazer na sua maldade. Mas vamos conhecer primeiro os dois, o casal, mas primeiro o Jeffrey, que é o grande cara. Eu não sei se ele é a grande cabeça só, eu acho que a cabeça aí é uma cabeça a dois mesmo. Mas a primeira cabeça que foi cortada. O Jeffrey Epstein é um cara que nasce em 1953 e já aos 29 anos, ele tem uma coisa interessante no mundo corporativo dele. Ele é um homem extremamente inteligente, o que justifica ele ser tão rico e tão... porque ele ficou rico por ele mesmo. Ele ficou rico trabalhando. Ele não era um garoto milionário, ele não era um filhinho de papai, ele não era da alta sociedade. Nasceu em Nova York, mas era um nova-iorquino comum. Só que ele tinha uma mente muito brilhante, ele era um excelente matemático. Ele chega a cursar faculdades, mas ele não termina. Porque de tão brilhante que ele era, a faculdade era enfadonha para ele. Isso acontece com muitas pessoas que são melhores do que a sua própria formação. Só que a qualidade matemática dele faz com que ele vá trabalhar numa escola particular lá em Nova York, o que significa que ele estaria dentro da elite americana, porque só faz escola particular em Nova York dessa maneira quem é muito, muito rico, porque não precisa. Estudo público lá, tirando universidades, toda a parte da formação de colégio é muito boa e é pública. Alguma coisa o governo americano dá para as pessoas de graça. Olha que maravilha. E o Jeffrey vai dar essa aula de matemática. Ali, ele conhece um pai de um aluno dele, que fica impressionado com o brilhantismo, com a inteligência desse homem. Esse pai acaba indicando ele para um banco super importante para ele trabalhar na área de investimento. Porque a área de investimento nada mais é do que pura matemática, porque você vê gráficos que sobem, gráficos que descem, você precisa entender por onde está caminhando o mercado, se vai subir agora a ação, se vai cair. Isso é matemática pura. E claro, tem o feeling também do grande economista, mas é matemática. E ele vai trabalhar nesse banco, onde ele se dá extremamente bem, mas muito bem. Aos 29 anos, ele funda seu próprio banco de investimento. Tão brilhante que ele era, que também estava dentro daquela cultura americana que é um pouco sacal, que você tem que ser incrível antes dos 30 anos, você tem que ter $1 milhão antes dos 30 anos, você tem que ter isso antes dos 30. É uma pressão. E ele vem, se eu não me engano, ele pega ali a geração dos Yuppies, da década de 70 para 80, do povo que tem um filme fantástico que se chama Psicopata Americano, assista, porque ele traz esse raio-x daquela sociedade, daqueles homens de negócio dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, na década de 80, onde inclusive é perfeito para se nascer um psicopata. E nasce ali o Psicopata Americano. Excelente filme com Christian Bale. Sim, eu já vi, eu acho que umas 10 vezes, eu vou ver mais 10 daqui a pouco. E ele traz esse retrato, possivelmente, porque se ele nasceu em 53, 30 anos, você está falando aí de 83, então tem essa lógica que eu estou falando, é a década dos tais yuppies, né? Muita droga,
muito cartão de visita caro, muito cargo, aqueles cargos que até hoje, eu sou Vice President of my... aqueles títulos gigantescos, você fala, mas o que a pessoa faz? Você não entende, nasce nessa época. E ela também tem essa competição desvairada do mundo corporativo. Ou seja, o Jeffrey Epstein, ele se encaixa perfeitamente, porque ele é muito inteligente, muito talentoso e muito perverso. A perversidade dele não estava em assediar moralmente funcionários ou sacanear pessoas em pirâmides financeiras, como outros casos enormes aconteceram e acontecem. A perversão dele não era em ser o maior CEO do mundo, até porque isso foi fácil, ele virou realmente um grande homem de investimento, ele tinha uma empresa já que só podia investir na empresa dele quem tinha mais de $1 bilhão, então ele já tinha chegado. Na parte corporativa, no prazer do trabalho, ele já tinha alcançado tudo aquilo que muita gente queria e não conseguia. A perversidade dele era outra, o lobo mau dele era mais mesmo com o chapeuzinho vermelho. Ele tem ali, ele começa a construir, óbvio, como um bom psicopata, como a gente já aprendeu aí com o Dr. Guido, Dr. Carlos, doutora Rosângela Monteiro, ele começa a construir a sua máscara social. Para isso, nada melhor do que ele ter sempre ao seu lado uma boa esposa, ou um bom nome de esposa. Ele primeiro casa com uma que foi Miss Suécia. Mas nem casa, ele nunca casou, porque ele nunca se interessou por mulheres da idade dele ou mais velhas para casar, e nem mulheres um pouco mais jovens. Ele não era esse o barato dele. Ele precisava de uma máscara social, então ele precisava de uma boa esposa. Ele sempre tinha. Quando a Miss Suécia e eles se separam, chega na vida dele a perfeição, o encaixe perfeito, a fechadura da chave dele, que é a Ghislaine. O nome dela é esquisitíssimo de ler. Tem gente que não sabe, isso nos documentários se comenta, porque é G-H-I-S, então eu vi gente falando Ghislaine, eu vou chamar aqui de Ghislaine. Ou de Ghislaine, porque eu erro o mesmo nome, todo mundo já sabe. Só que ela vem, a Ghislaine, com um grande sobrenome, chamado Maxwell. E essa Ghislaine que vai ser o fermento que faltava na vida do Jeffrey, mas a Ghislaine, ela não vai ser só o fermento, ela vai querer ser a massa também. A Ghislaine Maxwell, ela vem de uma família britânica super importante, que o pai dela o pai dela foi deputado, ele foi homem das mídias, principalmente impressa, ele era dono do Daily Mirror, um dos maiores jornais do mundo até hoje. Que se você assistiu aí a série, que é muito boa, do Príncipe Harry e da Meghan, é citado esse jornal muitas vezes, como eles controlam toda a família real ali, como a família real controla a imprensa controla a família real, vale a pena ver, e esse é um dos grandes títulos até hoje. O Daily Mirror é um jornal importantíssimo no mundo, principalmente na Inglaterra. E o pai da Ghislaine foi um homem extremamente poderoso, mas muito poderoso, mas assim, de um poder, assim, família Marinho aqui no Brasil, sabe? Globo e tudo mais. Só que ele não tinha... Você percebe que a Ghislaine, ela vai buscar um pouco no Jeffrey o que o pai dela era, porque ela tinha adoração ao pai. O pai tinha, acho que ela tinha 8 irmãos ou 9 irmãos. O pai era um safado, vivia traindo a mãe com tudo que era mulher, todo mundo sabia, e a mãe dela ainda mantinha com o pai. O pai dela foge da Tchecoslováquia na época da Segunda Guerra, então ele ainda carregava em si aquela coisa de um sobrevivente do Holocausto, que trazia para ele muita empatia, e ele se utilizava dessa empatia também para o mal. Ele faz um império financeiro, um império de poder e um império de maldade. Ele era muito cruel, inclusive, com os filhos. Era um homem muito ruim, inclusive para com os seus. Então, ele tinha uma boa máscara social, o pai da Ghislaine, para fora. Ele tinha sempre uns fotógrafos que seguiam ele e a família para fazer boas fotos, mas por dentro das paredes reais ali, de um castelo, praticamente, que ele morava, a coisa era muito mais terrível, principalmente para quem tinha que conviver com ele. Mas a Ghislaine tinha uma boa relação com o pai, apesar do pai ser extremamente cruel com os filhos. Ele gostava de ser cruel com eles, inclusive. Parece que ele gostava bastante de ser... Ele gostava de ser mais cruel com os filhos do que, às vezes, com o funcionário. Não tem que ser cruel com ninguém. Agora, né, tem uns cruéis aí que, pelo menos, protegem os seus filhos. Mas você percebe que ali ele
ele brincava um pouco mais de ser mal. Esse pai da Ghislaine, poderosérrimo, riquíssimo, faz de tudo. Tá? Então a Ghislaine cresce na alta corte da Inglaterra, ela fica amiga de príncipes, amiga de princesas, ela convive com toda a realeza e também com a alta sociedade local, que não necessariamente é corte, e também com a alta intelectualidade, porque ela era uma mulher muito, porque não morreu, ela é uma mulher muito inteligente. Ela fez Oxford, que é uma faculdade dificílima e complexa de você conseguir fazer no mundo, Oxford lá na Inglaterra. Ela era um gênio também, ela tinha uma genialidade muito forte. Pena que vai usar também para o mal, né? E aí encontra o outro gênio lá, também que gosta da ruindade, dá no que dá. Essa explosão do mal. A Ghislaine é uma menina mimada. Não trabalha, não faz nada, ela posa muito para fotos, isso, aquilo, brinca de caridade, mas não faz nada de caridade. Ela tem um truque, aliás, de caridade, que eu já vou adiantar aqui, que é fantástico, né? Ela é chamada já em Nova York, ela é chamada para uns eventos beneficentes e ela está falida. Eu também não gosto de gastar dinheiro com isso. Mas ela vai no evento só para tirar foto com pessoas famosas, porque ela também é famosa dentro da sociedade americana. Ela vai, posa e cai fora. Ela dá, gente, só vou ali, já volto. E não ajuda nada, não dá um cheque, não faz um leilão, não compra nada e cai fora. Mas ela sai nas fotos de todos os eventos beneficentes como se ela tivesse sido praticamente a imperatriz do evento. Ou seja, uma safada, né? Uma pessoa que sabe manipular a mídia. É lógico, ela veio da mídia. Ela foi dona de um grande veículo, não só de vários. Aqui o Daily Mirror era o principal da empresa do pai dela, essa editora, essa publisher, né? Esse conglomerado de jornais, revistas e tudo mais. Só que o pai dela, como bom safado, não aguenta e precisa ganhar tudo de todos o tempo inteiro. Ele já era um homem rico, mas ele precisava ser mais. Por quê? Porque é o prazer dele olhar, cada um no seu, né? O dele devia ser olhar a conta bancária dele subindo e a conta dos outros que ele está roubando caindo. Esse homem é encontrado morto, acho que em 89, 90, dentro do iate dele. Na verdade, no mar já, mas do iate dele, ali do lado do iate. Ele tinha sumido, ninguém sabia onde ele estava. E ele é encontrado morto. Tem gente que acha que ele se matou, tem gente que acha que foi alguém matou ele, tem gente que acha que ele morreu mesmo de ataque cardíaco. Falou, ai, chega, vamos descobrir o imbecil que eu sou, é melhor eu estar morto. Ele cai. Pode ser. Pode ser. Ele, com isso tudo, quando ele morre, se descobre tudo que estava por baixo do tapete dele. Ele estava roubando os fundos de pensão dos seus próprios funcionários. Ou seja, ele roubou a aposentadoria dos outros. E roubado foi, porque ele já gastou, porque ele tinha tanto erro financeiro, porque ele se achava tanto tal. Ele não era um bom matemático como o Jeffrey. Ele era uma boa pessoa para aparecer e conseguir o dinheiro dos outros, ele não sabia fazer o dinheiro render. E ele vai à falência. A família inteira vai à falência. Eles dizem, imagina você ser bilionário. Gente, é bilhão. Imagina você ser bilionário, você não tem nada no dia seguinte. Porque você tem dívidas. Ah, mas esse povo não guarda dinheiro. Pelo jeito, se guardou, já acabou, porque a família não ficou milionária mais, a família muito se ferrou também, porque os próprios irmãos da Ghislaine foram processados em nome do pai, lá porque eles eram executivos das empresas do pai, então todo mundo ali se ferra. A Ghislaine percebe que está ficando sem posses, vamos dizer assim, ou seja, que o cartão dela não vai passar nem na padaria, e ela não consegue ter uma vida classe média, ela não consegue brincar e o vento levou, arrancar lá a mandioca e falar nunca mais passarei fome, porque ela não consegue, porque ela não sabe e não quer, ela quer o dinheiro fácil, ela quer ter dinheiro, ponto. Ok? Ou você me dá o bilhete da loteria, ou eu vou pegar o dono da loteria, porque eu não vou trabalhar, e eu não vou me reerguer, porque eu não preciso. Para quê? Isso é coisa classe média, deve ter pensado a dona Ghislaine. Então ela pega suas malas, eu adoro essas pessoas, né? Tão falidas, blá blá blá, mas pega suas malas Louis Vuitton e cai fora para Nova York. Chega, lógico, de primeira classe, vai morar em hotel caro. Eu quero saber, Jesus, de onde tira esse dinheiro se não tem mais nada? Mas ela, quando percebe que lá na Inglaterra não vai mais rolar convitinho ali de gente com grana, porque
talvez ela fosse uma boa de uma bisca e o povo sacasse isso e os convites vão secar a partir do momento que você não é mais uma Maxwell, ou seja, o seu sobrenome não é mais coisa nenhuma aqui dentro, ela pega suas coisinhas e pá, cai fora para Nova York. Vai atrás de um pai como o que ela tinha. Só que ela pega um pai um pouco mais bonitão, um pouco mais jovem e com quem ela faria muito bem na foto. Ou seja, ela estaria achando o seu lobo mal encarnado.